A Rede Maranata de Programas em Rádio apresenta De Onde Viemos, Para Onde Vamos. De onde viemos? Qual a origem do universo e da vida? Quais as chances de a vida ter surgido por acaso? A Bíblia é confiável do ponto de vista científico? Qual o destino de todas as coisas? O jornalista Michelson Borges apresenta as teorias que tentam responder estas perguntas e analisa as fragilidades da teoria da evolução. A entrevista foi concedida a Hamilton Menezes. Michelson, quais são os grupos que tentam explicar a origem do universo e da vida? Bom, Hamilton, com relação à origem do universo e da vida, as pessoas se posicionam basicamente em três grupos: os evolucionistas ateístas ou materialistas, os evolucionistas teístas e os criacionistas. Só que para fins práticos nós podemos dividi-los em dois grupos básicos: os evolucionistas e os criacionistas. E o que pensa cada um desses grupos? A diferença está na forma de entender a origem de tudo e os processos em andamento no mundo atual. Muitas são as teorias e credos e filosofias que tentam explicar a origem do universo e do homem. A busca de significado para a vida e a vontade de se saber algo sobre nossas origens, sem dúvida, é um dos mais profundos anseios humanos. No entanto, Hamilton, deve-se ressaltar que as duas correntes de pensamento, o criacionismo e o evolucionismo, são apenas teorias e, portanto, não devem ou não podem ser demonstradas cientificamente. E como disse o astrônomo Carl Sagan na revista Veja, de 27 de março de 96, em ciência, se um fenômeno não se repete, ele não pode ser confirmado. E de acordo com o famoso físico inglês Stephen Hawking, no livro Uma Breve História do Tempo, página 163, tanto o evolucionismo quanto o criacionismo ou qualquer outra teoria científica pode inicialmente ser divulgada por razões estéticas ou metafísicas, mas o teste real é verificar se ela é capaz de fazer previsões que empatem com as observações. Talvez uma abordagem mais apropriada seria pensar em termos de dois modelos científicos: o modelo da evolução e o modelo da criação. E o modelo é um arcabouço conceitual, um sistema ordenado de pensamento dentro do qual as pessoas procuram correlacionar dados observáveis e mesmo prever dados. Quando existem dois modelos alternativos ou mais, eles podem ser comparados quanto às suas respectivas capacidades de correlacionar dados. Agora, quando, como nesse nosso caso aqui, nenhum dos dois modelos pode ser provado, a decisão entre os dois não pode ser objetiva. Normalmente, Hamilton, em casos como esse, o modelo que é capaz de correlacionar o maior número de dados possíveis e empregar o menor número de dados contraditórios e não solucionados será aceito como o modelo mais provavelmente correto. Michelson, fale um pouco sobre o evolucionismo ateísta ou materialista. Bem, esse é o tipo de evolucionismo que nega totalmente a existência de um criador. O universo, para o evolucionista ateu, teria surgido num dado momento, ou talvez até sempre tenha existido, a tal teoria da matéria eterna, e evolui para níveis mais complexos de organização. Mas eu acho que é mais interessante nós, quem sabe, até definirmos o que não é o modelo da evolução para ficar mais claro para o ouvinte, então. Primeiro, a doutrina da evolução não é um credo a ser aceito pela fé, como são as fés religiosas e os credos. Ela apela inteiramente às faculdades lógicas, não às espirituais, e, portanto, não deve ser aceita até que seja provada. Segundo, a evolução não ensina que o homem é um descendente dos símios ou os macacos, mas que ambos, homens e símios, ou os macacos modernos, surgiram de algum ancestral primata geral ainda desconhecido, que possuía os atributos comuns desses grupos e faltando seus atributos específicos. Terceiro, evolução não é sinônimo de darwinismo. O darwinismo é simplesmente uma tentativa de um homem de explicar como ocorreu a evolução. Assim, Hamilton, nós podemos dizer que o evolucionismo ele defende a ideia de um contínuo aumento de complexidade em toda a natureza. Ele pretende explicar a origem da vida do homem, o desenvolvimento e mesmo o significado de todas as coisas e seres em termos estritos de leis naturais e de processos operando tanto hoje quanto no passado. E esse seria aí o princípio do uniformismo, segundo o qual o presente seria a chave do passado. O evolucionismo ele assume também o aumento crescente de complexidade das coisas e dos organismos, sem a intervenção de qualquer agente criador externo à natureza, e diz que, independentemente de desígnio ou planejamento, o universo e as entidades que nele há evoluem continuamente por si mesmos e mediante propriedades nele inatas.
para níveis cada vez mais elevados de organização. E quais são as evidências usadas pelos evolucionistas? É bom ressaltar essa palavra, Milton, evidência. Existe uma grande diferença entre evidência e prova. No campo em que estamos tratando aqui, não existem provas absolutas. Isso é bom ficar bem claro. Apenas evidências que apontam em certo sentido. Tanto em relação ao criacionismo, como veremos mais adiante, quanto do evolucionismo, nós vemos que não existem realmente provas que possam definir qual delas é a teoria exatamente correta. Mas quais são as evidências, então, que são apresentadas hoje em dia em favor da evolução? Eu vou citar apenas as principais. Primeiro, o princípio fundamental que jaz à base de todas as evidências apresentadas para a elaboração da teoria da evolução orgânica é a suposição de que semelhanças de estruturas fundamentais significam aí relacionamento genético, isto é, o grau de relação das semelhanças estruturais segue paralelamente à relação de consanguinidade. Se não se puder basear nesse postulado, não será possível fazer progresso em estabelecer a validade do princípio da evolução. Segundo a evidência usada pelos evolucionistas é a questão da anatomia comparada. Eles apresentam como evidência para a teoria da evolução a semelhança estrutural, que é um fenômeno realmente que ocorre amplamente na natureza. Para o evolucionista, isso é uma boa evidência de que essas formas descenderam de um ancestral comum e são, portanto, consanguíneos. Mas nós vamos voltar a falar mais sobre isso daqui a pouco. Terceira evidência, a sorologia traz a sua contribuição quando se examinam os constituintes químicos do sangue de animais semelhantes em sua estrutura física. Esse fato evidencia, segundo o evolucionismo, que esses animais são ancestrais comuns. Quarta evidência, da embriologia nos vem o princípio de que a ontogenia recapitula a filogenia. Uma frase aqui meio complicada, nós vamos falar um pouco mais também sobre isso adiante. Seria o princípio, resumidamente, o princípio pelo qual o desenvolvimento do embrião passa pelas mesmas fases por que passaram os seus ancestrais, no desenvolvimento de sua espécie. O embrião recapitularia a história da espécie. Eu também vou falar um pouco mais sobre isso logo à frente. E quinta evidência, apenas resumindo, o que creem os evolucionistas e quais as evidências que eles apontam, a quinta seria a questão da distribuição geográfica. É um fato que demonstra realmente que indivíduos da maior parte das espécies de animais se espalharam sobre a Terra e ficaram isolados aqui e ali, um grupo de outro. Os representantes desses grupos nessas áreas isoladas, através de processos de mutação, vieram a diferir dos representantes de alguma outra área. E, finalmente, aquela que é considerada a mais forte evidência a favor da evolução, que diz que através de experiências em laboratório, pela introdução de certos fatores ou circunstâncias ambientais, foi possível causar mutações, fazendo surgir, dizem eles, os evolucionistas, novas espécies de plantas e animais. Só que, Hamilton, é bom deixar claro que nesse aspecto também os criacionistas discordam dos evolucionistas, uma vez que na verdade não surgiram novas espécies, se nós adotarmos aqui o critério biológico de impossibilidade de cruzamento para determinar espécies diferentes. Mesmo do ponto de vista da fisiológico, portanto, para indicar espécies diferentes, deveriam surgir novos elementos essenciais, a fim de que serem classificados em espécies distintas. O problema aqui, portanto, é de terminologia, não devendo, então, portanto, usar o termo espécie para indicar pequenas mutações secundárias ou acidentais que não sejam realmente mudanças estruturais ou básicas. Michelson, e o evolucionismo teísta? Bom, dentro do evolucionismo, existem aí pessoas que se dizem crentes, eu colocaria entre aspas, e aceitam a existência de um Criador. Eles creem no relato do livro bíblico, o livro de Gênesis, só que interpretam esse livro como simbólico, um livro apenas uma fábula. A Terra, segundo os teístas, teria sido criada há cerca de 4,6 bilhões de anos com seus elementos primitivos, chegando-se às atuais criaturas. Portanto, Hamilton, o evolucionismo teísta e o materialista, eles diferem apenas quanto ao problema da origem da matéria e da vida. E o criacionismo? Bom, de acordo com o professor Gerson Pires de Araújo, que é autor de um pequeno livro também sobre essa questão, criacionismo e evolucionismo, ele diz que a doutrina da criação especial não é meramente um credo a ser aceito pela fé. Ela apela às faculdades espirituais e também à lógica. Cada fato da ciência natural é explicável, logicamente, do ponto de vista da criação especial. É necessário menos fé em sua aplicação à natureza do que na aceitação da teoria da evolução orgânica.
Hamilton, o criacionismo ele não ensina que o homem, hoje, é como era quando foi criado. Ao contrário, o criacionismo ensina que as raças modernas são formas degeneradas daquele primeiro homem que foi formado do pó por seu criador e a sua imagem. Essas mudanças ocorreram através de diferenças hereditárias que apareceram e são transmitidas pelas leis da genética. Através de processos de mutação e hibridização dentro do gênero humano, nós temos todas as raças e tipos de homens modernos. Semelhantemente, tem ocorrido e estão ocorrendo variações entre todos os animais e plantas. Essas variações, um bom exemplo seria aí as raças de cães, né? Só que são muitas vezes chamadas erroneamente de espécies, quando são apenas variações dentro da espécie. A Bíblia, portanto, apresenta a origem do homem e da vida, isso há mais ou menos 6.000 anos atrás, como sendo um resultado direto da ação de Deus através do poder de sua palavra. Isso é aceito pelo criacionista através de um ato de fé. Algumas passagens bíblicas elas se destacam quanto a esse assunto das origens. Eu quero pedir que o Hamilton então leia agora alguma dessas passagens que nós listamos aqui, tratando da criação do mundo e da vida. Muito bem, a primeira delas, Hebreus capítulo 1, versículo 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos. Neemias 9, versículo 6. Faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Deus eterno que as fez. Jó, capítulo 12, versículos 7 a 9. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 19, 21 e 22. Pela fé entendemos que o universo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Resumindo então, um evolucionista teísta afirma a agência divina, mas nega o processo natural. O evolucionista materialista ou ateu